É... Mais uma vez, o Corinthians perdeu, né? O Corinthians teve 4 técnicos esse ano e contando, e nas 4 estreias, 4 derrotas, né? O Lázaro estreou com derrota, o Cuca estreou com derrota, o glorioso Danilo estreou com derrota e agora o Vanderlei Luxemburgo estreia com derrota, perde por 2-1 no Independente Del Valle, um jogo que deixa o Corinthians numa situação não impossível, mas muito, muito, muito difícil na Libertadores. Mili, a minha pergunta é do copo meio cheio. O que dá para salvar? O que você viu de positivo nessa estreia do Luxemburgo no Corinthians? Se é que você viu alguma coisa. Então, sinceramente, não. Eu não vi. Eu acho que a gente está fazendo recortes cada vez menores de um problema que é muito grande. A gente está tratando uma doença cada vez em um pedaço menor do corpo do doente, sabe? Deixando de ver assim, por que esse cara adoeceu? O que é que fez? O cara está aqui numa cama de hospital, assim, quase respirando por aparelhos, né? A gente pode voltar a esse filme até a demissão do Vitor Pereira, ou o Vitor Pereira ter pedido para sair, e o que a diretoria fez depois disso, né? Teve tempo para contratar alguém, teve tempo para pensar. Mas a gente pode voltar um pouco mais. A gente pode ir até a construção de um estádio que talvez não fosse necessário, gente. Eu sei que agora eu vou apanhar de todos os lados, mas assim, será que ter um estádio e assumir uma dívida colossal como essa era necessário? Era necessário você colocar pedaços de mármore no que se chama o Estádio do Povo, a Casa do Povo? Corinthians pegou, há muito tempo, um atalho para o lugar errado. Se distanciou do que é ser o time do povo, do que é ser o time da democracia. Vive de slogans que estão ficando na cara, que são slogans vazios. Ninguém respeita de fato as minas, né, gente? Ali dentro não se respeita nem conselheira. Vai respeitar as minas? O time feminino está sofrendo as consequências dos erros de administração do masculino. Elas vão jogar já, 7 horas da noite, tem jogo contra o São Paulo. É tipo um jogo secreto agora, né? Não tem muita divulgação, o último jogo estava vazio. Logo depois que elas fizeram o manifesto, elas entraram contra o Internacional com a cabeça na lua, obviamente, e perderam do Inter. Falamos que a gente ia falar do Inter, André? Estamos falando do Inter mais cedo do que imaginamos. Então, eu acho que... Vamos falar mais do Inter. Né? Vamos falar mais ainda, isso. É só o começo. Se a gente quiser entender ou resolver o que está acontecendo com o Corinthians, a gente vai ter que colocar a tábula rasa. O Corinthians vai ter que voltar para casa. Vai ter que olhar no espelho e se perguntar quem somos, o que queremos da vida, como a gente existe, a quem a gente pertence, como a gente vai existir no campo. Nada disso é feito. Gente, assim, o que tem a ver Wagner Mancini com quem veio depois do Wagner? Silvinho, com Vitor Pereira, com Lázaro e com Cuca. O que esses caras têm a ver? O que eles têm em comum na maneira como a gente joga bola? Nada, são nomes aleatórios, não tem um plano de se comportar em campo. O ingresso mais barato é 100, 150 reais? Essa é a casa do povo? De que povo? De que povo a gente está falando? Então tá tudo errado, tá tudo errado. Se a gente quiser resolver, é zerar, resetar, tábula rasa, começar tudo de novo, voltar para casa. Há interesse? Talvez não haja, porque o Corinthians está horrível, mas tem gente que está ganhando dinheiro. Então... Muito bem, interessante, hein? A Mili observando essa situação do Corinthians de uma forma mais ampla, não pontualmente aqui nessa questão específica da Libertadores. Que você acha, Mauro? O Corinthians precisa resetar? Como é que faz? No futebol de hoje em dia também não dá para ter jogo barato, não tem mais jogo barato, né? A questão é que o Corinthians não vai sair das mãos do mesmo grupo político que comanda o clube há muito tempo, né? E essas pessoas estão ali se revezando no poder. Foi nessas últimas gestões que o clube voltou a se endividar, não só com o estádio, mas a dívida do clube também, que bate perto de 1 bilhão. E há quem comemore o fato dela continuar perto de 1 bilhão, né? Ou seja, você não conseguiu melhorar em nada, e não, legal, ainda estamos devendo 1 bilhão. Mais o estádio. E a dívida é desproporcional para o faturamento do clube, embora o clube fature muito. E o clube não tem um time caro, um elenco caro, que não é hoje um elenco tão bom quanto deveria. A relação custo-benefício não é boa. Vários jogadores já veteranos, ou seja, um elenco mal formado, com aquela coisa de trazer de volta atletas que já fizeram sucesso em outro momento.
E agora tem um técnico que não trabalhava há 490 dias, que parecia até ter desistido, já estava na política, fazendo outras coisas, com outros negócios, e de repente ele volta, muito claramente, não pela sua capacidade ou não de fazer um bom trabalho, mas muito em função de ser um cara com experiência, com um nome ainda, que trabalhou no clube, que não vai se intimidar diante de nenhum medalhão no vestiário, e é muito midiático, queiramos ou não, né? Então ele vai chamar a atenção para si, e isso sempre alivia os dirigentes, mas como projeto esportivo, como algo voltado para o time, me parece algo totalmente aleatório. Assim, você esperar que o Vanderlei Luxemburgo vai montar uma grande equipe é viver no passado, gente. Isso não acontece há muito tempo. De 2006 para cá, ele ganhou só títulos estaduais, não ganhou mais nada. 2006 para cá, estamos em 23. Então, assim, uma contratação que nada aponta para o aspecto técnico, porque não parece ser essa a prioridade, assim, tentar acalmar as coisas. E ontem ele nem teve culpa nenhuma, coitado, ele chegou essa semana a fazer o quê? Né? E a situação na Libertadores é dramática, o time desencontrado, o jogador fundamental tem problemas físicos há muito tempo, que é o Renato Augusto. É um cenário bem preocupante. Não estou falando de rebaixamento, essas coisas não. Tem corintiano pessimista falando em rebaixamento. Não acho que seja o momento de pensar nisso, embora o risco sempre exista, o grande clube entre em crise. Mas acho que no todo é uma situação muito complicada. Muito complicada. E ontem, alguns torcedores pediram a saída do presidente. Muitos desses torcedores eram aqueles que, quando o presidente dava coletiva e citava jornalistas, até distorcendo um pouco o que a gente falava, citou a mim, Rodrigo Capello, né? O Duílio falou, não sei o quê, agora pedem a saída do dirigente. Quando o Vitor Pereira foi para o Flamengo, ele fez coletiva para falar do Vitor Pereira. Nunca vi isso, uma coletiva para falar de um técnico que não pertence mais ao clube. Foi para outro lugar e tal, acabou o contrato, toca o barco. Mas era interessante falar sobre aquilo. Esse foi um grande erro cometido, não pelo clube só, pelos corintianos em maioria, inclusive na mídia, nesse ano. Ficaram obcecados pelo português que foi trabalhar em outro clube e esqueceram o básico, o seu próprio time. E o Corinthians se arrasta como time desde o Campeonato Paulista, que vem mal. E ninguém percebia, porque aí o Vitor Pereira perdia um título aqui, uma derrota colar, um troféu que ia embora, aí era o Suco Del Valle, aí o cara apareceu tomando Suco Del Valle, aí ontem o Del Valle veio e sapecou o Corinthians. Você vê que coisa curiosa, em pouco tempo depois acontece, do mesmo time vir aqui, ganha de novo do Corinthians, que já ganhou lá atrás, ganhou novamente. Então é um cenário assim, bem preocupante, eu acho bem preocupante. Talvez mais preocupante do que as pessoas estão imaginando. E hoje, com o técnico, repito, assim, o que faz alguém acreditar que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer um grande trabalho? O passado? O achismo? Eu acho, mas com base em quê? O que é de concreto? Não, ele vem de uma fase muito boa. Não, ele estava 490 dias fora do mercado. Ninguém foi buscá-lo. Pelo menos nenhum clube relativamente importante, né? Senão ele estaria no mercado trabalhando, creio eu. Ele trabalhou no Cruzeiro, segunda divisão, no final do ano retrasado. O Ronaldo, quando assumiu o Cruzeiro, que virou uma SAF, não ficou com ele. Foi contratar o Pesolano, um técnico então desconhecido do Brasil, uruguaio. E agora ele volta nessa situação. Nem era o primeiro nome, né? Pensaram no Roger Machado, em outros nomes. Acabaram desistindo do Roger por alguma outra questão. E aí foram para o Luxemburgo. Se acontecer um grande trabalho dele, eu vou aplaudir e vou dizer que coisa surpreendente, porque o retrospecto não aponta para um lado minimamente positivo.